Olá, pessoal. Em problemas que envolve momento e equilíbrio de corpo rígido, problemas no plano, tratamento vetorial ele nem sempre é necessário, uma vez que a visualização desse tipo de problema ela não é tão difícil. Então, nós podemos simplesmente usarmos a definição de momento, o qual o momento nada mais é do que o produto da força vezes o braço da alavanca vezes o cosseno do ângulo entre a força e o braço da alavanca. Ou então, nós podemos, se a força e o braço da alavanca elas formam um ângulo diferente de 90 graus, nós podemos utilizar o teorema de Varinot e esse tipo de problema aí, e o problema ele é facilmente resolvido aí sem maiores dificuldades. Mas também, caso deseje, pode-se utilizar a notação vetorial, só que nesse caso aí temos que temos cuidado aí temos que ter um cuidado maior para o fim que o cálculo torna-se em algumas situações um pouco mais extenso. Pois bem, mas em problemas tridimensionais, que eu denominei problema 3D, utilizar a notação vetorial aí, ela facilita bastante esse tipo de problema, uma vez que a visualização em problemas tridimensionais ela é um pouco mais dificultosa. Então, nós podemos utilizar aí a definição do momento, o qual o momento ele vem a ser o produto vetorial entre o braço da alavanca e o vetor força. Então, aqui lembrando que quando é em negrito, nós denominamos vetor por uma letra em negrito ou a letra com a seta em cima. Então, utilizando o conceito do produto vetorial, o módulo do vetor momento, ele vem a ser o módulo do vetor braço da alavanca, aqui denominado por R, multiplicado pelo módulo do vetor força, vezes o seno do ângulo alfa, o qual o ângulo alfa ele vem a ser o ângulo entre o braço da alavanca e o vetor força. Então, como o braço da alavanca é um vetor, então eu posso representar através dos vetores unitários IJK, o vetor força também eu posso representá-lo no espaço através do vetor unitário IJK. Pois bem, conhecendo a definição do produto vetorial, então o momento, eu posso simplesmente obter o vetor momento, lembrando que como o momento é o produto vetorial entre o braço da alavanca e a força, então o vetor momento vai ser um vetor perpendicular, ou melhor, um vetor normal ao plano formado pelo braço da alavanca, no caso eu denominei por vetor R, e o vetor força. Então, usando a definição de produto vetorial, então o vetor momento ele pode ser obtido através do cálculo do seguinte determinante, onde a primeira linha dessa matriz 3x3, esse é só calcular o determinante dessa matriz, né? Então, a primeira linha dessa matriz vem a ser os vetores unitários de JK, a segunda linha, as coordenadas x, y, z do vetor braço alavanca, e a terceira linha, a coordenada x, y, z do vetor força. Então, aqui nós temos uma representação geométrica do significado do vetor momento. Então, o vetor momento ele vem a ser o produto vetorial entre o vetor braço da alavanca, o qual eu denominei por R, e o vetor força, qual está denominado por F. Então, o vetor R e o vetor F formam um plano, portanto, o vetor momento ele vem a ser um vetor perpendicular a esse plano, e o qual o sentido desse vetor momento ele segue a regra da mão direita. Pois bem, então, conhecendo essas definições, vamos realizar alguns exemplos numéricos utilizando aí privilegiando aí a notação vetorial. Então, nós temos um exemplo aí, na qual nós temos aí uma cantoneira L, a qual tem uma força de 200 N. Essa força é paralela à parede. Então, esta força forma 30 graus com a vertical e 60 graus com a horizontal. Então, 30 graus seria paralelo
ao eixo Y e 60 graus paralelo ao eixo Z. Então, pede para nós determinarmos o momento que essa força está fazendo em relação ao ponto A. Pois bem, aqui eu já fiz já adiantei um pouco aí a nossa conversa. Então, aqui, ó, esta força de 200 N, eu posso decompor ela através da componente Fy e através da componente Fz. E o vetor braço da alavanca, ele é um vetor que sai do ponto A e vai até o ponto C. Pois bem, então, o vetor força posso escrever em função das componentes I, J, K. Então, vamos definir, então, cada uma das componentes do vetor força. Então, a componente na direção x do vetor força, deixa eu só tirar o negrito aqui, porque eu estou interessado em calcular, nesse momento, somente o módulo do vetor da componente ao longo do eixo x. Como em torno do eixo x, pessoal, a força não tem componente em torno do eixo x, esse valor é zero. Agora, em torno do eixo y. Em torno do eixo y, a componente da força em torno do eixo y, se vocês observarem aqui pela geometria, vem a ser o próprio valor da força F, que é 200 N, vezes o cosseno de 30 graus. Então, seria 200 N vezes cosseno de... aqui eu estava ali... Bom, vou chamar de θ aqui, então. Vezes cosseno de θ. Nesse caso, nós realizando o cálculo, 200 cosseno de 30, no caso, o ângulo que eu chamei de θ é 30 graus, então vezes 30 graus. 200 cosseno de 30 dá 173,2 Newton. Já peguei, só para pensar. Lembrando que isso aqui não é vetor, né? E a componente ao longo do eixo Z é o Fz. Fz vai ser 200 newtons vezes o cosseno de 60 graus ou seno de 30. Então, cosseno de 60 graus. Nesse caso, o valor é de 100 newtons. Então, minha gente, o valor da força Fc, ela pode ser escrita como a componente em torno do eixo x é zero, a componente em torno do eixo y, ao longo do eixo y, é 173,2 Newton. Eu vou colocar no final aqui a unidade. 173,2 Newton. O Fz, 100 Newton. Vamos colocar aqui um parênteses. Então, como aqui é zero no eixo x, eu não vou nem utilizar. Então, isso aqui, unidade Newton. Lembrando que se eu quiser obter o módulo do vetor força, seria a raiz quadrada de 173,2 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, eu volto a ter o 200 Newton. O mesmo procedimento eu vou utilizar agora para obter o vetor braço de alavanca dA. Mas aqui vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa visualização, pessoal, vamos colocar o vetor FdA aqui em cima para a gente visualizar melhor. Então, o vetor braço de alavanca dA, ele vem a ser dx. O que vem a ser o dx, pessoal? O vetor dA, o vetor DAC, ele sai do ponto A e vai até o ponto C. O deslocamento ao longo do eixo X, ele saindo do A e indo até o C, ele anda 60 milímetros. Então, 60 milímetros. Ao longo do eixo Y,
do ponto A até o ponto C, ele vai subir 50 mais 25 milímetros. Então, ele vai subir 75 milímetros. E em torno do eixo Z, ele sai do ponto A e vai até o ponto C. No torno do eixo Z, não tem deslocamento. Aqui eu tenho o vetor braço da alavanca. Ou também eu posso escrever ela maneira um pouco mais formal, né? Vamos deixar a unidade fora, colocar a unidade em evidência, deixar fora do parênteses. Da mesma maneira que eu representei o vetor força. Então, aqui. Então, perfeito, pessoal. Olha aqui. Então, eu já tenho o vetor braço da alavanca e o vetor força. O que eu faço com esses dados, gente? Vamos agora com esses dados, nós vamos montar o determinante da nossa matriz. Ficou toda a página, então vou só fazer tudo para a página de baixo, para deixar mais fácil para a gente visualizar. Aqui tem a resposta final, não interessa para a gente por enquanto. Então vamos lá. Aqui só como ilustração, o vetor unitário JK também eu posso representar sem o negrito, com acento circunflexo. Também é outra maneira de representar vetor unitário. Então, deslocamento em torno do eixo X, 60 milímetros. Então, eu vou colocar 60 milímetros. Deslocamento em torno do eixo Y, 75. Deslocamento em torno do eixo Z é 0. A força, 73,2 newton. Então, 173,2 newton. Só que a força em torno do eixo X ela é 0. Então, aqui eu cometi um agafe. E aí, o 173 ele vai 173,2 ele é para o Y e o Z 100. O resultado, o valor do vetor momento seria o cálculo desse determinante. Só que daí nesse caso aqui, pessoal, a unidade vai ser Newton vezes milímetro. Então, já para não ter que no final fazer essa conversão de Newton vezes milímetro, Newton milímetro, melhor dizendo, Newton milímetro para Newton metro, eu já vou escrever o braço da alavanca em metros. Então, 60 milímetros equivale a 0,06 metros e 75 milímetros, 0,075 metros. Pois bem, então vamos calcular esse determinante aqui, gente. Calculando esse determinante, nós temos o seguinte valor. Então, aqui eu vou ter 7,5. Então, eu tenho 7,5 e a segunda coluna dá 0, depois K vezes 0,06 vezes 173,2, 173,2 vezes 0,06, dá 10,39, então, mais 10,39K, isso aqui está ficando todo em negrito. Então, a diagonal principal já foi, diagonal secundária dá 0, aqui também dá 0, 100 vezes 0,06 dá 6, mas como é na diagonal secundária, é menos. Então, menos 6 J, correto? Menos 6 J. Então, a unidade disso aqui, o resultado vai ser Newton metro. Ficou fora
ficou desconfigurado. Vamos arrumar de novo. Newton-metro. Aí, Newton-metro. Apenas como forma didática, a gente costuma representar na ordem do vetor unitário JK. Então, a resposta mais adequada seria 7,5i menos 6j mais 10,39k Nm. Aqui nós temos o valor do momento, do vetor momento, referente ao ponto A. Então, aqui, ó. Então, o vetor momento é um vetor que segue a regra da Mondieta, que na direção x ele vale 7,5, o módulo dele, na direção y menos 6, e na direção k 10,39. Então, só verificando aqui, na direção x ele vai apontar ao longo do eixo x, na direção j ele apontaria para baixo, e na direção z ele aponta ao longo do eixo z. Outro exemplo aí, gente. Nós temos uma placa. Essa placa retangular ela está suportada por duas dobradiças no ponto A e B e por um fio CD. Sabendo que a tração ao longo desse fio é de 200 N, pede o momento que esta força faz em relação ao ponto A. Então, aqui, novamente, de maneira semelhante, que eu já trago para vocês aí, né, de uma maneira semelhante ao exercício anterior, vamos resolver esse exercício aqui. Nesse caso aqui, pessoal, esse exercício tem um caminho, um artifício matemático que nos facilita para obter o valor da força FCD em notação vetorial. A força FCD, pessoal, ela pode ser escrita como sendo o módulo da força multiplicada pelo vetor unitário que eu denominei por lambda CD. Lambda CD é um vetor unitário que está na direção ao longo do eixo CD. Então, como que eu obtenho esse vetor unitário lambda CD? O vetor unitário lambda CD, uma maneira de a gente obter é através da seguinte expressão. 1 dividido pelo módulo do vetor CD, que multiplica as coordenadas x, y e z do vetor CD. Então, vamos lá. Então, o vetor CD é um vetor que inicia no C e vai até o D. Deslocamento na direção x. Aqui não foi deixado claro até para nós. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos definir aí uma orientação dos eixos, né? Vamos colocar rapidamente aqui. Vamos dizer que aqui, ó, nessa direção aqui eu tenho o eixo x. Vou fazer rapidamente aqui os eixos. Então aqui eu tenho o eixo x. Só trocar de cor para não causar confusão. Então aqui eu tenho o eixo x. Um eixo y e o eixo que vamos chamar de y, o vertical aqui, né? Esse vertical vamos chamar de y e o outro ali de eixo z. Então aqui vamos denominar por y, esse eixo. E o último eixo aqui vamos denominar por z. Para facilitar a nossa conversa. Então, perfeito, vamos lá. Então, do C até o D, deslocamento ao longo de x é de 300 milímetros. Então, isso em metros dá menos 0,3 metros. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 0,3. Então, menos 0,3 metros. Tá? Vou colocar até em parênteses, entre parênteses fica estranho, né? Mas aqui o ideal seria colocar um parêntese aqui, né? Vamos colocar.
Tá? E aqui vai ser parênteses, leia-se que seja colchete ou outro tipo de representação. Então, 0,3i para o eixo x. Para o eixo y, se eu estou saindo do C e indo até o D, eu estou subindo 240 milímetros. Então, seria mais 0,24 metros. Então, mais 0,24 metros. E para o eixo Z, eu saio do C e vou até o D, eu estou andando 80 milímetros mais 240. Eu estou andando 320 milímetros para trás. Então, vamos colocar menos 0,32 metros. Então, agora, a distância DCD, eu posso calcular então a raiz quadrada disso aqui. Então, seria menos 0,3 ao quadrado mais o 0,24 ao quadrado mais 0,32, nesse caso mais menos, né? Menos 0,32 ao quadrado. Vamos fechar aqui colchete. Então, seria isso aqui. Ó. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui a nossa... aumentar aqui a área de visualização. Para ver se cabe toda a equação aqui. Eu não como. Vou diminuir um pouquinho aqui, então, essa equação, só para poder caber toda na única página. Então, tá aqui, ó. Realizando esse cálculo aqui, pessoal, vamos fazer esse cálculo, essa raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 0,3 ao quadrado, mais 0,24 ao quadrado, mais 0,32 ao quadrado. Então, 0,3 ao quadrado, mais 24 ao quadrado, mais 0,32 ao quadrado. Dá 0,5. Tá? Então, esse cálculo aqui, esse denominador, ele dá 0,5 metros. Então, dividindo cada uma dessas parcelas por 0,5 metros, nós temos o vetor unitário lambda CD. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser 0,3 por 0,5 vai dar 0,6. Então, isso aqui vai dar 0,6. O 24 dividido por 5 dá 0,48. E o 0,32 dividido por 5 dá 0,64. Da mesma maneira que se você tirar a raiz quadrada de 6, desculpa, 6 ao quadrado, 0,6 ao quadrado, mais 0,48 ao quadrado, mais 0,64 ao quadrado, somam e tiram a raiz quadrada, vai dar 1. Então, fechou. Esse é o nosso vetor unitário. Então, vamos escrever agora a força em função do vetor unitário IJK. Então, a força CD é o módulo da força, 200 newtons, multiplicado pelo vetor unitário lambda CD. Vou colocar aqui o vetor unitário lambda CD. Vezes o vetor unitário lambda CD. Então, nesse caso, a força, o FCD, pessoal, eu posso fazer esse cálculo, né? Vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. Vai dar a primeira parcela 120, a segunda 96, 96,
e a terceira 128. Isso aqui, Newton. Então, já tem a força FCD. Então, isso aqui eu já vou guardar essa informação. O que mais que eu preciso? Pô, eu preciso agora do vetor braço da alavanca RCA. Da mesma maneira que eu fiz para o outro exercício, vamos repetir aqui. Vou fazer para cima aqui para a gente enxergar mais facilmente. Então, olha aqui. O vetor RCA é um vetor que sai do A e vai até o C. Então, o deslocamento em torno de x é de 0,3 positivo. Então, 0,3. Deslocamento em torno de y. Não tem, é zero. Vou até excluir isso aqui. Deslocamento em torno de z. Do A até o C, ele anda 0,8 no sentido positivo. Ele anda 80 milímetros no sentido positivo. Então, vai ser 0,08 metros na direção K. Então, aqui eu tenho o vetor dessa alavanca RCA. Então, vamos da mesma maneira que fizemos no exercício anterior. Vamos copiar isso aqui e trazer lá para baixo para a gente discutir. Então, aqui. De novo, usando a definição, pessoal, do momento, eu já deixei pronto, digamos assim, o determinante. Então, deslocamento em torno do eixo x, 0,3 metros. Deslocamento em torno de y não tem, 0. Deslocamento em torno de z, 0,08. Tá? Em torno de x, 120 newton. Em torno de y, 96 newton. Em torno de z, 128 newton. Vamos calcular o determinante, então, desse vetor MA. Aqui, pessoal, foi quando nós calculamos aqui a força FCD, o vetor unitário lambda CD, foi esquecido aqui um sinal. Aqui, ó, 0,3, 0,5 dividido por 0,5, aqui dá menos 0,6. Então, isso muda esse primeiro sinal. Ficou esquecido esse sinal aqui do FCD. Tá? Então, vamos corrigir esse sinal aí, pessoal. E também ficou esquecido, por descuido meu aqui, ficou esquecido o sinal na direção K. Então, aqui, esse sinal aqui é negativo. Vamos arrumar isso aí. Menos. Então, com isso, muda esse sinal aqui. Muda esse outro sinal. Então, com isso aqui, vai alterar o resultado aqui do momento. Então, nós temos aqui, vamos calcular então o momento em relação ao ponto A. Então, pessoal, o cálculo desse determinante, ele é primeira diagonal dá 0, segunda dá 0,08 vezes 120, dá 9,6 negativo, menos 9,6 J. Terceira diagonal, 0,3 vezes 96, 28,8, positivo, então mais 28,8 K, vetor unitário K. Na diagonal secundária, a primeira diagonal dá 0, a segunda 96 vezes 0,8, vezes 0,08 dá 7,68,
negativo, menos 7,68 negativo, vetor unitário I, e por último aqui, menos 128,03, menos com menos vai dar mais, porque por ser diagonal secundária, vai dar mais 128,03, 38,4. 38,4, vetor unitário J. Vou copiar o J daqui. Vetor unitário J. Isso aqui é momento, então Newton metro. Só colocar um parêntese aqui para ficar direitinho. Então, Newton metro. Vamos só reorganizar isso aqui, essa nossa equação. Então, em relação à direção I, é menos 7,68. Na direção J, eu tenho menos 9,6 mais 38,4. Dá 28,8 positivo. Então, mais 28,8 na direção J. E na direção K, 28,8. Então, aqui nós temos o resultado final aí do cálculo do momento desta placa em relação aí àquela força de 200 N. Então, pessoal, nós temos esse exemplo aqui de uma estrutura onde a maneira de obter o momento, você pode utilizar a mesma maneira que nós usamos para calcular o momento para os dois primeiros exercícios, mas aqui nesse exercício específico, eu quero mostrar uma outra maneira de encontrar também o mesmo resultado, utilizando aí um pouco a visualização espacial. Tá? Então, nós temos aqui essa lança, onde eu tenho uma força de 12 kN ao longo do cabo AB e pede para calcular o momento em relação ao pé do guindaste. Tá? Então, aqui eu já fiz aqui uma figura. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou encontrar as forças. Eu vou decompor essa força de 12 kN em relação ao eixo Y e ao eixo Z. O eixo X não tem, porque essa força aqui ela não tem componente em torno do eixo X. A primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar esse ângulo θ, que eu já fiz. Deixa eu achar aqui onde está o ângulo θ. Então, o ângulo θ, agilizar um pouquinho aí o nosso exercício, né? Então, o ângulo θ, pessoal, vai ser cateto oposto, que é 2, dividido pelo cateto adjacente. Então, é só calcular arco tangente de 2 dividido por 4,8, que dá 22,62 graus. Com isso, agora eu posso calcular a componente X, a componente Y e a componente Z da força. Então, a componente Z dessa força, então vai ser 12 kN vezes cosseno de θ, tá? Então, é 12 vezes cosseno de 22,62, o resultado é 11,8. A componente Z dessa força, ela vale 12 kN vezes seno de θ, 12 vezes 22,62, 12 seno de 22,62, dá como resultado 4,61. Tá? 4,61 kN. Vou dar para 4,61. 4,61. Então, perfeito. Agora, eu posso calcular, eu tenho que verificar os momentos que cada uma dessas forças fazem em relação ao eixo X, Y, Z. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho, em torno do eixo X. A força Fy ela não causa momento em torno de X, pessoal.
o braço da alavanca dessa força é nulo em relação ao eixo X. Então, não tem momento. Agora, a força Fz causa momento em torno de x. Qual vai ser o módulo, a magnitude desse momento? A magnitude desse momento será o valor da força Fz multiplicada pelo braço da alavanca, que é a distância perpendicular dessa força, até o eixo x. Então, nesse caso, o valor da força é 4,61 vezes o braço da alavanca, 4,68. Desculpa, 4,8, né? 4, dá 19,68, né? 19,68 kN metro. Tá? Só conferir o resultado. Não, 461 vezes 4,8 dá 22,13. Não sei de onde que eu tiro 19,68. 22,13 kN metro. Bom, agora é o seguinte, pessoal. Essa força Fz em relação ao eixo X, se vocês usarem a regra da mão direita, vocês vão ver que o momento ele é positivo. Como é que é a regra da mão direita, pessoal? Vamos tentar fazer aqui, pegar a figurinha e tentar imitar a regra da mão direita. Aqui, ó. Então, essa força Fz, ela tende a puxar para frente a estrutura vai para lá embaixo e vai lá para trás, tá? Então, se vocês pegarem os dedos, o dedo indicador de vocês, até o dedo mindinho, pegar a mão de vocês em forma de concha e os dedos, os 4 dedos de vocês fizerem o sentido do giro da estrutura, isso com a mão direita, né, pessoal? O polegar de vocês ele vai apontar no sentido de crescimento do eixo X. Então, isso significa que o momento é positivo. Isso é a regra da mão direita, da maneira mais fácil da gente utilizá-la. Tá? Agora, para o eixo Y. Lembrando, pessoal, que o momento ele é um vetor, então eu tenho que colocar o vetor unitário I, né? Como é em torno do eixo X. Para o eixo Y, nós temos a seguinte situação. Para o eixo Y, a força Fy não causa momento em torno de Y, porque a força é paralela ao braço da alavanca. Quando os dois vetores são paralelos, não cria momento, né? Ou, se vocês pensarem de uma maneira mais intuitiva, a força Fy não tende a causar giro em torno de Y. Não tende a girar a estrutura em torno de Y. Então, não faz sentido. Agora, a força Fz, sim. Tá? Então, a força Fz, o valor dela é 4,61 vezes o braço da alavanca, 3,8. Então, 461 vezes 3,8 dá 17,52. Deixa eu só repetir o cálculo aqui. 461 vezes 3,2. 4,61 vezes 3,2. De novo, 461 vezes 3,2. 14,75. Tá? Então, 14,75 é o valor do momento. Bom, mas aí qual é o sentido desse momento em torno do eixo Y? Novamente, se você seguir a regra da mão direita, vocês vão ver que a tendência dessa força vai ser puxar essa barra horizontal para frente e levar ela lá para trás. Então, verifique aqui, ó,
o meu mouse, ó, o sentido que o meu mouse está girando, olha, eu começo lá atrás e venho para frente. Se vocês utilizarem a mão direita de vocês, vão ver que o polegar de vocês vai apontar para baixo. Então, significa que o momento é negativo. Então, vou colocar negativo. Como é em torno do eixo Y, vetor unitário J. Então, vai dar menos 14,75. Legal? Agora, o último é em torno do eixo Z. Em torno do eixo Z, pessoal. Em torno do eixo Z, a força Fz não causa momento em torno do eixo Z. Ela é paralela. Agora, a força Fy causa. O módulo é quanto? 11,8 vezes o braço da alavanca até chegar ao eixo Z, a distância horizontal, né? Desculpa, a distância perpendicular, 3,2. O valor é 35,46. Só temos que verificar o sentido desse momento. A força Fy em torno de Z, pessoal, ela tende a puxar a estrutura para baixo, levar lá para baixo e trazer para cima. Então, se você seguir o meu mouse está subindo e vai descer. Ele está fazendo um giro no sentido, se eu olhar no plano, é um giro no sentido horário. Se vocês fizerem um giro no sentido horário, pessoal, vocês vão ver que o polegar de vocês ele vai estar entrando no plano, ele está indo no sentido oposto ao crescimento do eixo Z. Então, esse momento é negativo. Está negativo no momento. Com isso, sabendo, pessoal, que o momento no ponto O ele é a soma do momento em torno do eixo X mais a soma do momento em torno de Y mais a soma do momento em torno de Z, nós podemos agora escrever, escrever o vetor momento em notação vetorial. Então, vamos escrever o vetor momento em torno do ponto O. Então, o valor em torno de x já está aqui, mais o valor em torno de y, que já está escrito, já está colocado aqui para nós, mais o valor em torno de z, isso aqui é k, né, pessoal? Vou colocar o valor, o variável k, o vetor unitário k, desculpa. E aí, tem aqui a solução desse problema. Ou também, pessoal, sem precisar montar o determinante. Ou então, eu resolveria da mesma maneira que eu fiz os exercícios anteriores, monto aqui a matriz, calculo o determinante e obtenho também o resultado. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Só cuidem uma coisa, pessoal, que como é produto vetorial, se vocês inverterem o produto, o resultado do vetor inverte. O módulo vai ser o mesmo, só o sentido do vetor muda, tá? Então, cuidem sempre em relação ao sentido do vetor braço da alavanca. Ó, todas as deduções que nós fizemos, o vetor da braço da alavanca inicia no ponto de rotação e aponta para onde a carga, para onde foi colocada a força, tá? Bom, pessoal, é isso aí então.